Olá André, aqui é o Gabriel. Vamos à correção do seu exercício E2. Antes, vou dar uma olhada aqui e conferir os elementos do exercício E1.2 que você fez corretamente por enquanto, preenchendo aqui essas informações e inserindo o TAP. Muito bem. Aqui em Tools Options nós temos que ver aqui em calendário que o padrão mundial é de 8 às 5. A versão brasileira do software vem de 9 às 6. Isso deveria ser alterado para 8 às 5. Talvez você tenha no seu projeto decidido trabalhar de 8 às 5. Aí eu realmente não posso fazer nada e você vai continuar deixando de 9 às 6. Mas o padrão, caso isso aqui tenha passado despercebido por você, deixe de 8 às 5. Em General, aqui em View, deixou desmarcado. Show Project Summary Task, muito bem. Em Schedule, desmarcou as 3 primeiras, só esqueceu de passar de Fixed Units para Fixed Duration. E Calculation, essas duas marcadas e essa aqui marcada também. As marcações e não marcações estão corretas. Essa primeira é que fica a seu critério, deixar marcado ou desmarcado, você vai entender por que na aula 8. Falta um tempo ainda, algumas semanas. Bom, fechando aqui, eu vejo o seu trabalho. É engraçado que o seu trabalho do Diego e o do Caio são parecidos, né? Porque a área é igual. Aí até a EP fica bastante parecida. E eu lembro que quando a Ana Paula fez, acho que ficou parecido com isso aqui também. Mas vamos lá, vou começar a sua correção vendo o modo 005. Mas antes disso, eu vou pedir que você anote o número 82, certo? Lembrando que durante as correções, durante os vídeos de correção, você terá uma sequência numérica que você tem que anotar para enviar para mim pelo próprio Moodle. No Moodle você vai encontrar atividades de envio de sequência numérica. Essa, por exemplo, do E2, está logo em cima do envio do exercício E3. Isso vai ser um padrão. Por exemplo, da sequência numérica do exercício E3 vai estar logo acima do envio do exercício E4. Ok? É fácil de achar. Você vai botar no arquivo txt mesmo essa sequência numérica que eu vou passando por você e vai enviar para a gente. Isso vale nota. Lembrando que eu posso falar, mostrar aqui em forma como eu fiz, ou apontar qualquer coisa no próprio programa, tá ok? Se eu falar uma coisa e mostrar outra, você anota as duas. Mas vamos lá. Viu? Eu vejo aqui que você cometeu um pequeno erro. Nós temos 3 modos e tabelas para fazer nesse exercício. É o 005, o 015 e o 025. E eu só acho aqui 2 delas, que é o 05 e o 25, sendo que o modo 05 está com a tabela 15. Então vamos dar uma olhada nisso tudo. Vindo aqui em More Views, eu realmente só encontro 2 modos. Tá. Agora vamos ver as suas tabelas. Table, More Tables. Você tem as 3 tabelas. Então ficou realmente faltando fazer o modo. Então aqui, ó, estrutura analítica do projeto, eu vou editar o modo 005, More Views, editar, passar da 15 para 005, ok, e aplicar. E aqui nós temos o nosso modo 005 com a tabela correta, que é a 005. É um padrão do curso a tabela e o modo ter o mesmo nome, salvo raras exceções. E por que essa tabela é tão simples? Aqui nós só estamos vendo ID Indicator, que é esse campo que apresenta ícones de indicação, e Name, que você colocou como título aqui, EAP, corretamente. Ele é simples porque nós usamos somente para realmente inserir os dados da EAP. Os dados, a própria EAP, os elementos da EAP. Então nós não precisaríamos de nenhuma outra coisa, nenhuma distração para atrapalhar esse nosso trabalho. Vendo a sua EAP, vamos dar uma olhada aqui, ó. Selecionei todo mundo, assim.
Vou minimizar e vou abrindo aos poucos. Você tem o marco inicial e o marco de fim do projeto. Muito bem. Um produto de gerenciamento. Planejamento, supervisão, controle. Tá ok. Uma implementação e uma homologação. Muito bem. Eu estou verificando a quantidade de pacotes de trabalho. Tá razoável, talvez pudesse ter um pouco mais dentro de cada um desses elementos, mas isso, quando nós chegarmos até a parte de atividade, é comum inserir ou tirar algum pacote de trabalho, talvez aumentar ou diminuir um pouco, mas de errado não tem nada, está tudo ok. Você poderia ter posto mais marcos no seu projeto, uns marcos intermediários, né, aqueles marcos opcionais que com certeza o Marcos citou em sala de aula, certo? Por exemplo, início da implementação ou término do home. Bom, sou aqui por aqui. Como eu não entendo muito desse assunto, eu não tenho nem como opinar na EAP em si, né? Você vai conhecer muito mais que isso que eu, obviamente. Então, vamos estar ok e vamos passar para o modo seguinte, que é o 0.15 que eu vou ter que criar. Tudo nada no 0.25 está correto. Então, realmente, aqui, ó, More Views. Eu vou, antes disso, aqui em View, Table, More Tables, vou pegar 15, vou editar e vou conferir aqui os valores. Valores não, né? Os campos. ID, Indicator, WS, está correto. Inclusive com os títulos e renomeado de forma correta. Então vou aproveitar para copiar esse nome. Ok. Venho aqui, View, More Views. Vou criar um modo novo do tipo simples, já que nós nem comentamos o que é combinado ainda, com esse nome, a screen de task sheet, a tabela 15, cadê? P15, sem grupo, todas as tarefas, no caso sem filtro, e aparecendo no menu. Ok? E aplicar. Essa sim é o modo 15, como você vê aqui, com a tabela 15. Então vamos dar uma olhada nesses elementos dessa tabela. Como eu disse, né, nós temos o indicator aqui, que apresenta, né, na forma de ícones, alterações ou características das linhas do seu projeto, e eu deveria estar vendo aqui vários íconezinhos amarelos dizendo que esses elementos possuem notes, mas você não fez aqui o dicionário da sua EAP. Dando um duplo clique na atividade, ou no pacote, na linha aqui, você pode vir aqui na aba Note. Nessa aba Note, você pode fazer uma descrição, você pode inserir as premissas, restrições, premissas, restrições, estimativa de recursos, enfim, bastante coisa que você pode inserir aqui. Uma fonte, né, um exemplo do que você poderia inserir aqui é o TAP ou o REP. Os elementos de lá você pode extrapolar e detalhar mais, fazer especificamente para cada um dessas linhas do seu projeto. No caso aqui dos pacotes, dos produtos, e mais tarde para as atividades do seu projeto. Ok? E como eu disse, quando existe um dicionário DAP, aparece um post-it aqui, uma folhinha amarela de anotações, informando que essa linha possui notes. Bom, então eu vou pedir que você anote aí o número 47 e vamos seguir aqui falando agora de WS, que é código da EAP, um código que serve para facilitar a comunicação e documentação do seu projeto. Por exemplo, você não precisa falar sobre o pacote listagem de sites. Você pode simplesmente falar do pacote de WS 1.2.2.2, certo? Facilita também caso você tenha mais de uma linha com o mesmo nome, já que esse código aqui será único, certo? Essa arrumação que você fez, né, com o prefixo, você veio aqui em Project, WS, definir código, e aqui você colocou um prefixo do seu projeto. Muito bem.
Quanto à numeração, quanto à sequência, você escolheu números separados por ponto. Você ainda tem a opção de usar letras maiúsculas, minúsculas ou caracteres fora de ordem, onde você teria desde asterisco a arroba, o que fica um pouco estranho, mas pode cancelar. Bom, seguindo, aqui responsável, como o nome diz, é o campo context, mas é o responsável por cada um desses elementos, onde você inseriu aqui o nome das pessoas que são responsáveis. Serão aqueles que nós vamos puxar a orelha caso aconteça alguma coisa errada. Você lembrou de não inserir responsável para os marcos, né? Tá aqui quanto início, quanto término. Muito bem. Dicionário DAP, nós falamos, é necessário fazer para todos os elementos. Ou então, pelo menos, para alguns, para nós vermos que você sabe escrever aqui o notes, ok? Hiperlink, você selecionou a linha de ID 1 e apertou Ctrl K, veio nesse ícone ou em inserir hiperlink e selecionou um arquivo qualquer, no caso qualquer não, né? Deixa eu ver o que você inseriu. Então seria um arquivo aqui que vai ajudar no seu projeto. Eu não vou conseguir abrir, mesmo que eu tente, porque eu não tenho esse arquivo e não era para você mandar mesmo. Mas caso você queira no futuro fazer um projeto que tem um link e mandar para alguém, você lembre de mandar também o arquivo. A não ser que esse link seja para um domínio, né, para um site. Aí não tem problema, a pessoa só tem que estar conectada à internet. Para finalizar, nós temos a classificação de nível org, que você também lembrou de não fazer para o início e para o término do projeto, que são marcos e não tem nível org. Muito bem. Lembrando que nível org nós usamos o texto 28, 29 e 30, campos personalizáveis para inserir esse texto. Como é que você renomeou esse campo? Você veio em Tools, Customize Fields, aqui, ou então clicou com o botão direito, veio em Customize Fields. Acompanhou? Botão direito, Customize Fields e selecionando aqui texto, escolheu o texto 28, 29 e 30 e renomeou. A diferença de você renomear ou simplesmente pôr um título, aqui ó, é que o título ele vai servir somente para essa tabela. Já quando você renomeia o campo, é o nome padrão desse campo, caso não haja título, e vai servir no projeto todo, ok? Inclusive um nome que você pode usar para pesquisar na hora de incluir esse campo. Por exemplo, eu não preciso procurar texto 28, eu posso procurar nível. Cadê? Eu digitei, você não viu, né? Mas N, I, e já apareceu aqui nível e eu posso incluir direto o nível. Ok? Essa configuração eu creio que você tenha entendido, já que está certinho. Bom, se o open source for um departamento ou uma parte, enfim, da organização, está certinho sim. Tá, ok? Vamos passar então para o último modo, que é o 25. E em vez de vir aqui em View, More Views, pegar o 25 e aplicar, ou então vir aqui em View e apertar no 25, eu vou clicar com o botão direito nessa área azul e ele me apresenta uma tela igualzinha a essa aqui, só que somente com os modos, certo? E eu já seleciono aqui o 25, já me vem. Nesse modo nós temos também, além do modo, né, e da tabela, um grupo e um filtro. Então vamos ver aqui, Project, filtro, mais filtro, vou editar. Esse filtro ele serve somente para nós não vermos os marcos do nosso projeto, já que ele vai mostrar somente o que tem nível org 1 diferente de 0 e nível org 2 diferente, né, de vazio, e o nível org 3. E isso só acontece justamente com os filtros, certo? Todo o resto tem esses campos aqui preenchidos, por isso que é importante também não esquecer de preencher esses campos. Show no menu, muito bem, já está aplicado, não precisa aplicar. Vindo agora a ver o grupo, temos aqui o 25 editando, e você inseriu também
corretamente nível org 1, 2 e 3 aqui. Lembrando que a ordem é importante, né? Primeiro você separou por nível org 1, depois por 2 e depois pelo 3. A única coisa é que você poderia ter posto o padrão cheio, que fica mais bonito, certo? Então é isso. Creio eu que não tenha tido muitas dificuldades. Seu exercício ficou muito bom, parabéns. Qualquer dúvida, você, por favor, entre em contato. Lembrando que você tem que enviar a sua sequência numérica e de mais um amigo, tá ok? Então vê a correção de mais alguém e também anota a sequência numérica dele ou dela. Tá bom? Até a próxima. Tchau.